Leiamos juntos Filipenses capítulo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o princípio desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé,
a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Muito bem, ainda estamos na introdução dessa epístola de Paulo aos Filipenses, e nós estamos aqui no início do desenvolvimento da epístola, capítulo 1, que vai do versículo 3 até o versículo 6. E nesses versículos o apóstolo Paulo começou essa epístola dando graças a Deus pela cooperação. Diga, cooperação. A cooperação dos crentes da igreja de Filipos com o ministério do apóstolo Paulo, com o ministério da pregação e expansão da pregação do Evangelho de Cristo. Cooperar é operar junto com. Operar é trabalhar, trabalhar junto com. Cada pessoa verdadeiramente convertida, ela é constituída diante de Deus um trabalhador na obra de Deus, que Jesus chamou metaforicamente de seara, quando ele disse lá em Mateus capítulo 9, grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Hoje existe uma coisa estática na ideia religiosa da maioria dos crentes, que é isso aqui que eu vou dizer para vocês agora, que é um erro, que é esperar que o pastor da igreja dê para você algum trabalho para você fazer. Isso é um erro. Quem deu trabalho para você fazer é Jesus. Jesus te deu um trabalho a fazer. E ai de você se não fizer esse trabalho. Todos os verdadeiros crentes têm ministério. Ministério é outra palavra para trabalho. Tem trabalho a realizar. E quem não realiza o trabalho está sendo negligente, não com o pastor da igreja, não com a igreja, está sendo negligente com o Senhor. Você tem trabalho a realizar. Qual é o seu trabalho? Está aqui escrito na Bíblia. A Bíblia é o manual do trabalho dos crentes. Existe uma coisa que Jesus odeia, que se chama nicolaítas, ou nicolaísmo. O que é o nicolaísmo? Nicolaísmo é uma coisa que está na cabeça dos crentes, da maioria dos crentes, e Jesus odeia isso. Nicolaísmo é pensar que você tem que só chegar aí, sentar nessa cadeira, e depois daqui ir para casa, viver a sua vida e voltar na próxima congregação, e pensar que ser crente é só estar aí,
E quem tem um trabalho a realizar é o pastor lá na frente ou o ministro ordenado de Deus à frente do rebanho. É o pastor que trabalha. Isso é nicolaísmo. Jesus odeia isso. Jesus odeia isso. Está lá em Apocalipse capítulo 2, 2 vezes citados os nicolaítas, contra os quais Jesus odeia os nicolaítas, odeia o nicolaísmo. E ter um pensamento nicolaísmo é esse: eu não faço nada porque o pastor não manda eu fazer nada. O pastor que já mandou você fazer não é Edivaldo. O pastor que já mandou você fazer é Jesus. Quando Ele te salvou, quando Ele te converteu, naquela mesma hora, naquele mesmo minuto, Ele estava fazendo de você um trabalhador na sua seara. A seara é grande, é muito trabalho a ser feito, e a maioria dos crentes estão sem fazer nada, porque pensam que quem faz alguma coisa, quem trabalha na obra é o pastor, ou o missionário, ou o presbítero, ou o diácono, ou alguém que foi ordenado lá na igreja. Não, senhor. Todo filho de Deus é constituído ministro, é constituído trabalhador, é constituído servo de Deus para realizar o serviço de Deus. Deus tem serviço para você. A palavra diz, e você não tem que ficar esperando o pastor dizer. Você tem que ser como o apóstolo Paulo, que na sua conversão, no dia da sua conversão, já soube que tinha algo para ele fazer, tanto que ele perguntou para o Senhor Jesus. Depois de perguntar, quem és tu, Senhor? E Jesus respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. A próxima pergunta de Paulo para ele foi, o que queres que eu faça? Porque ele sabia que quem conhece Jesus tem que fazer alguma coisa. Está vendo o mundo como está? Responda para mim, estão vendo o mundo como está? Não tem nada para fazer aí não? Não tem nada para fazer diante do mundo como está? Responda, mas você não me responde não, sabe? Estamos conversando. Não tem nada para fazer no mundo como está? O mundo está desse jeito, vamos deixar assim mesmo. Não tem nada para fazer, não tem nada para fazer? Jesus disse que tem. E quem tem que fazer alguma coisa? Somos nós. Você também. E se não fizer, você peca por omissão. Omissão é pecado. Pecado não é só fazer alguma coisa errada. Pecado também é deixar de fazer as coisas certas. Deixar de fazer aquilo que somente nós, porque somos de Cristo, podemos fazer. Os filipenses eram uma igreja, segundo o apóstolo Paulo nessa epístola, que fazia, que trabalhava. Por isso ele usa esse primeiro texto inicial aí, para dar graças a Deus pela cooperação deles, pelo trabalho deles, pelas mãos estendidas deles, para fazer também a obra de Deus, juntamente com todos os ministros de Deus. Agora tem um segredo nisso. Sabe por que muita gente fica esperando o pastor falar, para ele fazer alguma coisa? Porque tem muita gente que fica na igreja só querendo ser honrado, querendo ser reconhecido. O pastor me chamou e me honrou porque me deu um trabalho, porque me deu um cargo, porque me deu uma tarefa. E isso não é de Deus. Muitas igrejas fazem isso, mas isso não procede de Deus. O que procede de Deus é o Salvador Jesus Cristo, que já vive em você. Ele vive em você? Ele vive em você? Ele vive em você? Então você tem que ser um trabalhador na sua obra, uma trabalhadora na sua obra, e ai de você se não for, porque omissão é pecado, e o salário do pecado continua sendo
a morte. Ai daquele que sabia que podia fazer alguma coisa e não fez. Que tinha muito bem conteúdo para falar para essas pessoas ignorantes aí fora, e se calaram e não falaram a palavra de Deus. Isso tudo faz parte aqui do contexto de Filipenses. Então, aguenta aí. Muito bem. Esses versículos que vai do 3 ao 6 estão divididos assim, ó. A principal cooperação está dita aí nos versículos de 3 a 5. Repita: cooperação no Evangelho. A cooperação no Evangelho é saber que você é uma daquelas pessoas as quais Jesus disse em Marcos capítulo 16, versículo 15: indo por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Eu só vejo crentes repetindo assim: como o mundo está ruim, como as coisas estão feias no mundo. Sabe por que o mundo está tão feio, tão ruim? Culpa sua, porque você não prega para ninguém. Se todos os crentes pregassem o Evangelho, o mundo não estaria tão ruim como está. O mundo está ruim porque só quem está pregando é Satanás. E as pessoas estão ouvindo a ele. E os crentes estão calados, esperando 200 anos, quem sabe, o pastor ordenar ele um pregador, um evangelista. Você já é isso. Quando Paulo conheceu Jesus, ele começou a sentir essa responsabilidade. Escreveu na primeira carta aos Coríntios: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Esse ai é também seu. Ai de você, se você não pregar o Evangelho. Ah, mas eu não sei o que pregar. Outro pecado, porque você tem uma congregação aqui que te ensina toda a palavra de Deus e que te dá conteúdo suficiente para você saber o que pregar. Se você não tem o que pregar, é porque você não está ouvindo nada do que está sendo ensinado para você neste lugar. E aí é outro pecado. E o salário do pecado continua sendo a morte. Esse texto vai terminar no capítulo 6, no versículo 6, com o título, diga: Deus completará. Olha só, não existe na terra obra perfeita. A palavra perfeita ou completa são palavras iguais, tá? Uma coisa perfeita é uma coisa completa. Não existe obra perfeita na terra. Não existe ministério perfeito na terra. Por mais que a gente trabalhe, a gente não trabalha com plena perfeição. A gente não faz tudo o que deveria fazer. A gente faz uma parte que nos cabe fazer, que conseguimos fazer, e o que ficar faltando, diga: Deus completará. Aleluia. Muito bem. A parte maior aí então é a cooperação no Evangelho, versículos de 3 a 5. Os dois versículos 3 e 4, Paulo fala sobre, diga, graças por tudo. Vamos entrar nessa palavra hoje: aprender a dar graças por tudo, a não reclamar de nada. Isso faz parte do contexto de Filipenses, a não murmurar de nada, a dar graças por tudo. E o versículo 5, Paulo volta a elogiar os filipenses pela sua, diga, cooperação constante. Porque os filipenses não ajudaram, não cooperaram com o apóstolo Paulo só quando Paulo estava lá na Macedônia, na cidade de Filipos, onde eles moravam. Quando Paulo estava lá com eles, na sua segunda viagem evangelística. Mas depois, aonde eles soubessem que Paulo estava,
de Filipos, eles enviavam para Paulo a sua ajuda, a sua oferta, a sua cooperação, a sua provisão. Estavam cooperando constantemente, entendendo que o ministério de Paulo era um ministério sério em Cristo Jesus. Vamos ficar por enquanto com os dois versículos, 3 e 4, graças por tudo. O versículo 3, o título é, diga, graças pelas recordações. Daqui a pouco vamos falar dele. E o versículo 4, diga, súplicas com alegria. Então, Paulo começa dando graças pela vida desses crentes, cooperadores, trabalhadores, fiéis, e levanta algumas súplicas, faz alguns pedidos a Deus, né, intercedendo por essas pessoas, e nós vamos ver aí o que Paulo pede para eles. Começando hoje então, diretamente aqui no versículo de número 3, Paulo disse assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Leia bem forte. Aleluia. Bom, primeiro, literalmente, Paulo, escrevendo essa carta aos Filipenses, está se referindo ao fato de que ele, aonde quer que ele esteja, ele dá graças a Deus por todas as lembranças que ele tem daqueles crentes. Ele achou ali crentes muito bons, muito diferentes às vezes de outras comunidades de crentes, das quais Paulo não falou a mesma coisa que falou aqui acerca dos filipenses. É como se Paulo dissesse assim, ó, eu louvo ao Senhor porque aqueles crentes de Filipos verdadeiramente se tornaram em Cristo Jesus gente boa, gente agradável, gente de mãos estendidas, gente de braços abertos, gente disposta, gente desprendida, gente que sabe dar, gente que sabe doar, que sabe ofertar, que sabe ajudar, dispostas a ajudar. Não os filipenses, Paulo está dando graças por ele, pelos filipenses, porque ele se recorda de tudo isso. Eram crentes abertos, eram crentes generosos, gente disposta a ajudar, por quê? Porque entendeu a importância do Evangelho e entendeu a urgência da pregação do Evangelho, e por isso dão valor tanto ao Evangelho quanto à sua pregação, a expansão da boa nova, e são dispostos a fazer tudo por essa palavra de Deus. É isso que está aqui nas entrelinhas aqui, desse princípio aqui do desenvolvimento de Filipenses, no versículo 3, quando Paulo diz, olha, eu dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, porque só tenho lembranças boas. Só tenho lembranças boas. Que maravilha, irmãos, que maravilha. Isso é raro. Crentes como os filipenses são raros. A maioria não é desse jeito. Se muitos são chamados poucos escolhidos, como é de fato, se não é assim mesmo que Jesus disse em Mateus 22:14, muitos são chamados poucos escolhidos. Eu acho que na igreja de Filipos tinha mais poucos escolhidos do que outras igrejas, e do que a maioria das igrejas de hoje. Tinha um maior número de verdadeiros eleitos de Deus, porque eleitos de Deus são pessoas abertas ao Senhor, abertas à sua palavra, abertas ao seu trabalho, abertas ao ministério, abertas às pessoas da igreja, aos ministros da igreja, aos pastores da igreja, abertas ao trabalho que a igreja realiza. Não são pessoas
eleitos de Deus não são pessoas fechadas, mesquinhas, apáticas, apagadas. Não vou fazer nada não, o pastor não mandou fazer nada. Infelizmente, pessoas assim, a gente tem más recordações. A maioria dos crentes. Agora eu vou falar para vocês, pegando essa palavra, né, se vocês me permitem, um depoimento pessoal da minha vida. Tenho 40 anos de crente e a maioria dos crentes que eu conheci, a maioria, eu tenho más recordações deles. Recordações que, né, eu já tive que orar por todos esses crentes, ministrando perdão sobre eles, liberando perdão sobre eles. Ao invés de fazer uma oração de ações de graças por eles, as minhas orações tinham que ser orações de perdão para essas pessoas. Senhor, perdoa essas pessoas, perdoa, Senhor, essas pessoas. Porque estavam diante do Senhor, diante do Teu Evangelho, diante da Tua Palavra, e o que eu me recordo deles são só de ingratidão, fechamento, egoísmos, cara feia, semblante descaído, desânimo, indisposição, preguiça. A maioria dos crentes é esse patamar. Um patamar de fracasso espiritual, um patamar que demonstra fracasso espiritual, ao invés de triunfo espiritual, ao invés de vitória espiritual. Lembro-me também, aqui e ali, andei por esse Brasil todo e lembro-me, aqui e ali, num ou outro lugar, algum crente que eu me recordo deles, e que eram assim como os filipenses, muito poucos, tá? Muito poucos que eram assim como os filipenses. Pessoas que não são portas fechadas, pessoas que são portas abertas, pessoas que são calorosas, pessoas que são fervorosas no amor, no relacionamento, dispostas mesmo a servir Jesus, a servir as pessoas. Tá? Servir Jesus é servir as pessoas. Sabe por quê? Porque Jesus mesmo não precisa nada de você. As pessoas é que precisam. Portanto, servir Jesus hoje é servir as pessoas. Servir pessoas que necessitam, e o que mais necessitam é de Deus. E nós somos feitos como filhos de Deus, portadores de Deus, para levar Deus para as pessoas, ao invés de levar o nosso orgulho, ao invés de levar a nossa soberba, ao invés de levar o nosso desânimo, ao invés de contagiar as pessoas com os nossos malefícios, com as nossas maledicências. Nós queremos nos santificar de tudo isso para contagiar as pessoas com o amor de Deus, com a alegria do Senhor, com a paz do Senhor, com a verdade do Senhor, com a palavra do Senhor, com o ânimo do Senhor. É isso que nós temos que ser, irmãos. Nós temos que ser pessoas como os filipenses, que deixem para pessoas como Paulo e outras, recordações que levem essas pessoas a: puxa, eu dou graças a Deus, que bom que eu conheci aquelas pessoas. Infelizmente tem pessoas que a gente fala assim: Senhor, que terrível foi conhecer aquelas pessoas. E como é bom ter pessoas que a gente diz assim: Senhor, como foi bom conhecer essas pessoas. Eu dou graças a Deus por tudo que eu recordo dessas pessoas, que eram pessoas verdadeiramente, espiritualmente proativas, positivamente ativas no Senhor. Não eram pessoas que ficavam esperando a gente pôr pilha nelas para fazer alguma coisa, dar corda nelas para elas fazer alguma coisa, pular, levantar, chacoalhar, pegar pelo colarinho, ameaçar. Pelo amor de Deus, reage, irmão. Não, eram pessoas ativas, pessoas alegres, pessoas dispostas, pessoas
que Deus, como aquelas que Deus chamava por toda a Bíblia, vocês vão se lembrar disso, quando Deus encontrava pessoas dessa forma, tá? Como Moisés, como Davi e outros, e que Deus, Isaías, e como quando Deus chamava essas pessoas, elas diziam logo de cara: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Você está aqui dizendo isso para Deus? Você está aqui dizendo isso para o Senhor? Senhor, eis-me aqui, pode me usar, leva-me onde tu quiseres, fala através de mim, faz através de mim, o que o Senhor quiser, eu me entrego a ti, Senhor. Isaías capítulo 6, Deus disse assim, né? Deus disse assim, né? Jogando, olha como Deus é interessante, aparentemente jogando uma indireta para o Isaías que estava ali, né? E Deus falou nas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo falaram no plural, né? Primeiro o Pai falou assim, ó, deixa eu ver, a quem enviarei? Aí ele pega Jesus e o Espírito Santo e fala junto assim: quem irá por nós? Isaías levantou a mão: eis-me aqui, pode me enviar, eu vou. Eis-me aqui, pode me enviar, eu vou. É gente como Isaías, é gente como Moisés, é gente como Josué, é gente como Elias, tá? É gente como Raabe, é gente como homens e mulheres de fé na Bíblia, Antigo e Novo Testamento, que a gente se lembra dessas pessoas ao conhecê-las, não pessoalmente, mas ao conhecê-las pela palavra, e ver como elas reagiram diante de tão grande obra de Deus em suas vidas, de como elas reagiram ao conhecerem a Deus, sempre se colocando à disposição do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Estou pronto, disposto ao que o Senhor quiser. João Batista veio definindo o seu ministério dessa forma. Você pode ler aí no início dos evangelhos, que ele foi enviado para levantar para o Senhor um povo bem disposto. Tem gente indisposta a vir à congregação, tem gente indisposta a ler Bíblia, tem gente indisposta a orar, tem gente indisposta até a vir num café da manhã. Não vou não. Tem gente indisposta a tudo que se propõe. Jesus falou desse tipo de gente, lá em Mateus capítulo 11, Jesus falou desse tipo de gente. Ele falou assim, ó, eu não sei o que vocês querem não, tá? Não sei o que vocês querem não. Vocês são igual meninos, tá? Meninos, quer dizer, gente infantil, tá? Gente imatura, sentados numa praça, né? E alguém disse para eles assim, o que está acontecendo com vocês? Tocamos flauta, né? Tocamos flauta e não dançaste. Entoamos uma lamentação e não choraste. O que vocês querem afinal? Será que eles estão alegres? Então vamos tocar uma flauta. Toca uma flauta, ninguém dançou, não estão alegres. Então, vamos cantar uma lamentação, porque eles estão tristes, então eles vão chorar diante dessa lamentação. Cantamos uma lamentação, mas não choraram. Uai, que povo é esse? Aí ele fala assim, eu não entendo vocês. Veio João Batista, que fazia jejum todo dia, que fazia jejum todos os dias, não comia nem bebia, não bebia nada, nenhuma bebida alcoólica chegou na boca dele, e vocês não ficaram satisfeitos com ele, vocês ficaram dizendo que ele é um homem possesso pelo diabo. Aí vim eu aqui, Jesus, o próprio Filho de Deus, o Filho do homem, que como e bebo, e vocês dizem que eu sou um glutão e um beberrão e amigo dos publicanos e das prostitutas. O que vocês querem?
Esses crentes chamados é tudo desse jeito, tá? Ninguém sabe o que eles querem, tá? Porque eles não aceitam nada. Eles não aceitam nada. Se eu falar aqui uma palavra bem calma, o pastor falou calmo demais hoje. Se eu falar uma palavra aqui bem brava, o pastor foi bravo demais hoje. Se eu falar uma palavra mais curta, o pastor falou pouco hoje. Se eu falar uma palavra mais longa, o pastor demorou demais hoje. O que vocês querem? Afinal, os chamados não aparecem o que eles querem, porque o que eles querem, tá, é o seu eu no centro, é o seu ego no centro. Eles não querem a palavra de Deus, eles não querem a vontade de Deus, mas eles querem ir para o céu, porque sabe que o inferno existe e o negócio vai doer. Só que o céu não é para todo mundo. O céu é onde estarão todas as coisas que agora nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou o que Deus tem preparado. Não para todo mundo, só e exclusivamente só para aqueles que o amam. Só que esse amor a Deus não é provado com palavras. Esse amor a Deus é provado com atitudes concretas. Atitudes que ninguém precisou mandar você ter. Atitudes que você tem porque Deus está em você, porque o Espírito de Deus está em você, e você tem por isso amor, por isso tem gratidão, por isso realmente Deus está mudando o seu caráter, Deus está mexendo no seu caráter, e você realmente quer ser alguém cada vez melhor para Deus e para os outros. Deixar de ser gente tóxica, gente que faz mal para os outros, gente cuja presença os outros não gostam, gente de cuja palavra os outros não gostam, e passar a ser alguém que tenha agradabilidade do Senhor, agradabilidade espiritual, que tenha boas palavras, como o profeta Isaías falou, Isaías capítulo 50, versículos 4 e 5, o Senhor Deus me deu uma língua de discípulo, para que eu saiba levar uma boa palavra ao que está cansado. Cada manhã Ele desperta os meus ouvidos, para falar comigo como um discípulo. Isso é discípulo. Jesus mandou fazer discípulos. Discípulos são pessoas que recebem a palavra, e recebem a palavra, essa palavra trabalha neles, mas eles não deixam essa palavra só guardada com eles, eles entendem que essa palavra não é só para ele, que ele tem também que repassar essa palavra para outras pessoas, nesse mundo cheio de palavras mentirosas, palavras torpes, palavras blasfematórias. Falta pessoas abrirem a sua boca com palavras excelentes de Deus para as pessoas, palavras de consolo ao que está triste, palavras de conforto ao que está doente, palavras de ânimo para quem está desanimado, palavras de alegria para quem está triste, palavras da verdade para quem está enganado pelas mentiras, palavras sãs, doutrinas sãs para quem está doente, cheios de doutrinas erradas na sua cabeça, cheios de pensamentos errados na sua cabeça, ensinando a palavra a pessoas que a ignoram, que não sabem, que não conhecem, e que muitas delas, quando ouvirem alguém explicando as escrituras, como o diácono Filipe explicou as escrituras para o servo da rainha Candace da Etiópia, que estava ali lendo Isaías 53 e não estava entendendo nada.
Filipe se aproximou e disse: você entende o que você está lendo? Não, então eu vou te explicar. E aí os olhos do eunuco se abriram diante do que Filipe explicou. Os discípulos de Emaús que saíam de Jerusalém, voltavam para a sua cidadezinha de Emaús, desalentados porque o Senhor tinha morrido, eles não sabiam da ressurreição, e o próprio Jesus andou no meio deles, e o Senhor abriu para eles. Deixa eu explicar para vocês o que aconteceu. Ao invés de Jesus dizer assim, ó, sou eu aqui, não, Jesus pregou para eles, ensinou para eles a palavra. Vocês lembram dos profetas? Os profetas disseram isso e aquilo, e enquanto Jesus falava com eles, o coração deles se aquecia. E quando chegavam junto da casa, Jesus fez que ia passar mais adiante. Ele fala, eu gosto dessa palavra na língua latina. Em latim eles falam assim, ó, mane nobis cum domine. Eles falam assim, essa palavra bem carinhosa em latim, mane nobis cum domine. Eles falam, fica conosco, Senhor. Aleluia. Jesus ficou com eles aquela noite. E Jesus partiu o pão com eles. E ao partir o pão, eles lembraram da ceia. Ele é o Senhor. E Jesus desapareceu. E eles olharam um para o outro e falaram assim, não nos ardia o coração quando Ele falava conosco, quando nos explicava as Escrituras? Vamos voltar para Jerusalém, contar para todo mundo. Vamos contar para todo mundo que Jesus está vivo. Aleluia, amados. Amados, cadê isso nos crentes de hoje? Aonde está o coração ardendo pelas Escrituras, pela palavra de Deus? Ao invés disso, eu estou vendo crentes enjoados da palavra de Deus, cansados da palavra de Deus. A palavra de Deus não arde no seu coração. Se a palavra de Deus não arde no seu coração, é porque você não é de Deus. A palavra de Deus arde no meu coração desde o primeiro segundo da minha conversão. Meu coração arde ao meditar dia após dia na palavra do meu Deus. Meu coração arde quando eu estou aqui anunciando para vocês essa mesma palavra. Mas muitas vezes a gente vê muitos corações frios, almas gélidas, corações apáticos. Parece que a palavra de Deus não significa nada. Aí é por isso que depois vem as consequências lá na sua casa, lá no seu casamento, lá nos seus relacionamentos, lá na criação dos seus filhos, na destruição da sua própria família, porque o mundo arde no coração da sua família, a palavra de Deus não. Tem fervor pelo mundo, tem amor pelo mundo, mas pela palavra de Deus não. Estão entendendo isso que o Senhor está falando conosco hoje aqui, irmãos? E quem está à distância está entendendo? Estão entendendo isso? Nós temos a obrigação de ser pessoas muito diferentes do que estamos sendo, por causa de Cristo Jesus, por causa do que Deus já fez e continua a fazer em nossas vidas. Ser pessoas que outros depois vão dizer, puxa, eu dou graças a Deus por tudo que eu me recordo daquela pessoa. Só me trouxe coisas excelentes, só me trouxe coisas boas, principalmente quando me corrigiu aonde eu precisava de correção.
Tem gente que, ao ser corrigido, ao invés de ficar grato, fica com raiva de quem o corrigiu. Isso está escrito no livro de Provérbios: não corrija o ímpio, porque ele vai ficar contra você. É gente ímpia. Corrija o justo, e ele vai receber isso como óleo na sua cabeça. Ele vai receber a correção. O ímpio não recebe correção. O ímpio é incorrigível. Posso pregar aqui, ó, o tanto que for. Deus pode me dar 1 século de vida aqui pregando, só de pregação. E os ímpios que me ouvirem aqui, tá, vão continuar dizendo: eu não estou nem aí pelo que o pastor Edivaldo diz, não. A minha vida é minha, eu faço o que eu quiser. Não muda nada na vida deles. Mas o justo recebe a palavra. O justo é o eleito, são os poucos escolhidos. Recebem a palavra, recebem a correção, recebem a disciplina, porque são de Deus, e a palavra de Deus arde em seus corações. E eu sempre vou dar, como Paulo, graças a Deus por tudo que eu recordo de pessoas desse jeito, que recebem a palavra de Deus, e a palavra de Deus realmente opera grandes mudanças na sua vida.